Muito obrigado por me receber. Prazer. O que a gente tem aqui é uma caldeira híbrida, lenha e biogás. E o sistema se pagou em torno de 3 anos, no máximo. Caraca. Jogando, no máximo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Dr. Biogás. Hoje eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, uma graxaria, porque, primeiro, é um projeto de biogás numa indústria, né, que trata resíduos industriais, trata resíduos de outras indústrias do grupo. Eu estou aqui com o Fábio. Fábio, muito obrigado por me receber. Prazer. E antes de mais nada, Fábio, fala um pouquinho da Fuga, cara. O que é a Fuga, o que é essa graxaria, o que é o grupo de vocês? Primeiramente, em nome da direção, né? Um recado da direção, a gente agradece a visita aí do canal Dr. Biogás. É de muita importância, né? A gente vê cada vez mais os problemas ambientais surgindo e a gente entra aí nessa questão como uma parte de solução desses problemas, né? O Grupo Fuga, né? A gente costuma se dizer que o Grupo Fuga, ele é uma empresa que presta um serviço à comunidade. O que seria esse serviço, né? O Grupo Fuga é formado por vários nichos de negócio e dentre eles a gente tem plantas de curtumes, a gente tem as próprias renderings, a gente tem a parte de agropecuária também, produção de grãos, produção de confinamento animal para fornecer para frigorífico, a proteína animal. A gente também tem a parte de biocombustíveis. Estamos com um projeto novo agora, um investimento bem pesado na questão de uma planta de esmagamento de soja, uma esmagadora de soja, que a gente vai produzir óleo de soja também, fica em Camargo. E também, paralelo a tudo isso, a gente tem o nosso social também, que é a Fundação José Fuga e Lígia Fuga, que é uma fundação que atende 250 crianças, fica localizada na cidade de Marau, e fornece vários cursos a essas crianças e a comunidade também, como curso de computação, a parte de judô para as crianças, oficina de teatro, balé, entendeu? Vários serviços à comunidade. Uhum. Então, e por que eu falei que o Grupo Fuga presta um serviço? A gente fala que o grupo presta um serviço social, né? A gente tem toda essa questão de sustentabilidade já implementada no tratamento de nossos resíduos, mas o nosso material, a nossa matéria-prima que a gente processa nas empresas, né, são oriundas de restos dos abates dos frigoríficos, que a gente chama de subprodutos, né? Uhum. Se a gente fosse fazer um comparativo, fazer um cenário de que não existissem essas empresas que processariam esses subprodutos, cerca hoje de 50% de um peso de um animal, eu estou falando da parte de bovino, suíno e o frango tem as diferenças, ele viram subprodutos. Se não tivesse essas empresas, como as renderings, certamente eles iriam para aterro, seriam disponibilizados em meio ambiente. E o que a gente faz? A gente pega esses subprodutos, a gente transforma eles e a gente agrega valor em cima deles, agrega valor, a gente consegue gerar emprego através dessas atividades e a gente consegue fazer, vamos dizer, a roda girar em torno de tudo isso, né? Então a gente costuma dizer que é um serviço prestado para a comunidade também, né? Eu conheço subprodutos, mas imagino que quem está nos assistindo não sabe quais são esses subprodutos, cara. Né? O que vocês fazem com ele? Explica um pouquinho seriam mais. esses subprodutos, né? No abate bovino, suíno e frango,
a parte mais nobre, que é a parte da carne, certamente vai para fazer os cortes, e a gente tem os subprodutos, que são os ossos, que são os despojos desses animais, né? Então a gente pega tudo esse subproduto, a gente coleta nos frigoríficos e aí a gente traz para as renderings, né? Também a parte do couro a gente pega a parte do couro, também o couro vai para os curtumes. Basicamente, você está pegando tudo aquilo que a indústria de alimento, ou seja, a indústria de proteína animal, né, no processamento dela, ou seja, da carne, dos cortes, dos produtos Sim. que chegam nas nossas casas, que é vendido no mercado, no açougue e tal, ou seja, tudo que não vai para esse mercado, tudo que não é um produto comercial para alimentação humana, né, isso vem para vocês como subproduto para transformação de farinha de carne, farinha de ossos, sangue, farinha de osso, sebo bovino. Na parte dos curtumes também gelatina, proteína, colágeno. Então a gente costuma se dizer do ramo alimentício de proteína, a gente nada se perde, a gente consegue aproveitar tudo. E além disso a gente insere esses produtos novamente na cadeia, né? Uhum. Por exemplo, o sebo bovino a gente manda, tem grandes clientes nossos que compram para fazer detergente, Sim. fazer cosmético, a farinha de carne, farinha de sangue volta para alimentação de animal, de aves. Produção de ração para animais. Produção, né? De ração. Então a gente fala que a gente tem um processo 360, né? Uma economia circular bem forte. Literalmente, cara, o papel que a indústria como a de vocês faz é não deixar que aquele subproduto se torne um resíduo. Isso. Né? Que daí você acaba trazendo outra valorização para ela. Traz outra valorização. Né? E o que a gente vai ver nesse vídeo aqui é legal, porque o que seria um resíduo para eles acaba se tornando um combustível, que é usado na caldeira, o biogás que é utilizado na caldeira, né? E o que sairia do biodigestor, o que sai do biodigestor, que é o digestato, é utilizado para fazer fertilização da floresta plantada da nossa própria floresta, que a gente vai tornar a usar novamente nas caldeiras como biomassa. Exatamente. Então tem um ciclo de carbono muito fechado. Muito fechado. Vamos conhecer? Vamos. Então bora. Aqui é a expedição de vocês, né? Aqui é a expedição, então... Tá. Mas antes da expedição, chega o caminhão carregado com os produtos para vocês. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, né? A gente tem a nossa frota de caminhões, coletam esse material do frigorífico. Os caminhões têm que obedecer uma série de requisitos, né? Entre eles a questão também de impedir o lançamento de água nas vias, né? A gente tem uma série de controles em cima, que é questão de registro, válvulas, para controlar para que a água que cai junto com esses subprodutos nos frigoríficos não, de certa forma, não caia sobre as vias, né? Uhum. E aí, paralelo a isso, né, o caminhão vem à empresa, a gente pesa. Tem a primeira etapa de pesagem, que é uma parte que a gente verifica, né, para depois esse número vai servir como base para uma série de indicadores dentro do nosso processo, que é o peso bruto. E aí esse material chega numa tova de recepção, a gente descarrega tudo numa tova, esse material. O material é separado, né? A gente tem a parte dos despojos e tem a parte do sangue, né? São duas linhas independentes. São duas linhas independentes, né? A parte dos despojos, né? Como é que você transforma esse produto na farinha? Na farinha e no sebo. Acontece o seguinte, dentro dessa tova, ela encaminha esses despojos para um triturador. A gente chama de moedor, de quebrador de ossos, né? Então, ele fragmenta esses despojos em tamanhos específicos para facilitar na cocção dentro dos digestores, né? Esse produto é enviado para os digestores e nos digestores esse produto sofre o processo de cocção. O que seria cozinhado? Ele é cozinhado, a gente injeta vapor, controla a temperatura,
controla a pressão de vapor, controla também a quantidade de entrada dessa mercadoria dentro do digestor para a gente conseguir extrair a farinha de carne com o máximo possível de qualidade. Né? Uma curiosidade, eu já visitei outras graxarias, outros renderings, onde o digestor era batelada. Enchia, fechava, ficava cozinhado. Como é que é o processo de vocês? O que acontece? Em algumas unidades, em algumas plantas, a gente tem um sistema batelada, mas também a gente tá fazendo um investimento pesado para tirar esses digestores de batelada e colocar digestores contínuos. Aumentar a eficiência. Por quê? Porque a batelada é igual você falou, a gente fechava, cozinhava, abria. Tinha muito tempo de setup, às vezes a qualidade da mercadoria não chegava numa qualidade que a gente queria, porque dependia de muitos fatores que eram controlados, às vezes, pelo operador, né? O contínuo não, esse sistema contínuo que o grupo vem adotando, a mercadoria entra no próprio digestor, sofre ali a cocção, né? E por uma série de sistemas, de sensores, de automações, a gente consegue ter um parâmetro de segurança maior sobre o processo. E é no digestor, tá? É no digestor que maior parte do efluente é gerado. Por quê? Você imagina, a gente joga todo esse material para dentro do digestor. Ele contém muita água, então durante o processo de cocção, a gente evapora essa água, né? Aí essa água passa por uma série de tratamento de gases, né? Que chama aerocondensadores, a gente tem até filtros também para tratar esses gases, que é um output do processo nosso, né? Que é um fator que a gente se controla. E aí esses gases dentro desses aerocondensadores, eles condensam. E aí a gente envia para o tratamento de efluentes, que tem os biodigestores. E aí esses gases acabam se tornando efluentes porque são ricos em gordura, rico em proteína, tem uma DQO. Apesar de que vocês tentam fazer o máximo de recuperação possível de tudo isso, porque para não perder. Isso é proteína, vocês, isso é produto para gente. Proteína vira farinha, gordura vira sebo. Legal. E da linha de sangue, como é que funciona? O sangue funciona? segue quase o mesmo ritmo, só que o sangue é mais automatizado ainda, porque o sangue ele vem líquido pra gente, né? Então a gente descarrega o sangue em reservatórios. Desses reservatórios a gente injeta vapor num sistema que chama de coagulação, chama coagulador. Ele tem uma série de controles também, de pressão, temperatura, para a gente coagular esse sangue. Aí esse sangue coagulado é enviado para uma centrífuga. E nessa centrífuga a gente separa a massa, a fase sólida da fase líquida. A fase líquida também, por sua vez, vai para o biodigestor, tratamento de efluentes, e a fase sólida é enviada para um secador contínuo também, contínuo. Então esse sangue, essa massa, ela é passada nesse secador, ela seca e também vira farinha de sangue também com alto valor proteico, né? Geralmente é utilizado em ração para peixes, para alimentação de peixes. E todo esse vapor também, que é originado da secagem do sangue, passa por uma série de tratamento de gases, o vapor é condensado e também vai para o tratamento de efluente. Veja que o que o Fábio está explicando para nós no processo já começa a dar um indicador do que seria a rota tecnológica desse projeto. Né? Por quê? Porque, cara, o resíduo está muito degradado. O que está indo para lá é justamente que eles não conseguiram recuperar. Né? Então vai estar sugerindo para nós, que é o que vocês vão ver mais à frente nesse vídeo, e os digestores lagoa coberta, né? Ainda mais com os outros resíduos que eles recebem, que a gente vai falar mais para frente. Né? Sim. Eu costumo dizer, né, que se a gente querer... eu não, né? Eu aprendi isso com os meus diretores, né? Eles falam muito isso. Se você quer saber como que está o processo alinhado, se o processo da planta está alinhado, se o processo da planta está ocorrendo de forma certa, se não está tendo perda, se não está tendo... uma série de desvios, a primeira coisa que você tem que olhar numa graxaria é o tratamento de efluentes. Se o tratamento de efluentes estiver bacana, estiver rodando, tudo certinho dentro do normal, é que a planta não tem problema nenhum em seu processo. Eu estava comentando com o Fábio antes da gente gravar aqui que a gente já fez consultoria para uma graxaria do interior de São Paulo. E o que o Fábio falou é perfeito.
né? A graxaria, geralmente, quando ela tem um bom sistema de recuperação dessas matérias-primas, Isso. você vai ter um resíduo lá na ponta com uma baixa carga orgânica. Aquele caso foi um caso onde não foi viável o projeto, né? Mas vocês têm a configuração aqui de trazer resíduo Da do biofuga, abatedouro do abatedouro e da graxaria. E da graxa- Isso que viabilizou o projeto. e da usina De biodiesel. de biodiesel para cá, Isso. né? Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá. Bora. Aqui tem a parte da nossa FERT, está aqui, ó. Vocês podem ver que é próximo do biodigestor, é uma área que a empresa tem. Lá no topo do morro a gente tem uma área testemunho, que seria, vamos dizer, o nosso branco, né? O que seria esse branco? A gente colhe a análise de solo onde a gente está aplicando o efluente e a gente colhe a análise de solo também nesse branco onde a gente não aplica nada. Tá. Para a gente justamente ter os comparativos, para ver se a gente não está saturando o solo, se a planta está absorvendo bem os NPKs. E de ali. desenvolvimento vegetativo, cara, vocês já Olha, perceberam esse alguma eucalipto, coisa? eles cresceram praticamente 50% mais rápido do que um plantio convencional. Caraca, você tá de brincadeira. A gente vê que a geração de lenha ela vai ser bem expressiva e Aham. bem rápida, né? Porque a gente está ofertando o que a planta necessita todo dia, né? Nutriente. Isso. Esse é o Esse caminhão caminhão é um caminhão que traz o efluente lá da biofuga. Fábio, aqui que chegam os resíduos de 3 formas, certo? Isso. Caminhão, duto e da usina. Da usina, Pré-graxaria. da graxaria. Sim. Por que essa estratégia? Fala um pouco mais dela aqui, cara. Então, a gente usou a questão usou pelos volumes que seriam produzidos nessas unidades, né? Uhum. Como o Frigosul de Vila Maria está bem próximo da gente, a gente pegou as autorizações e fizemos um emissário para eles, Frigorífico de vocês, inclusive. do próprio grupo, justamente. A gente fez um emissário e aí a gente traz o efluente do frigorífico até a Quantos quilômetros? caixa. 7 quilômetros. 7. 7 quilômetros. Vem por dentro das propriedades ou margiano? A gente pegou a anuência dos proprietários e maior parte vem margeando a rodovia, né? Pelo acostamento, Mas- enterrado dentro Que das legal. normas ali de construção Aham. do emissário. Entendi. Mas por dentro da propriedade privada, daí no caso, né? Isso. Daí Também. como nesse meio caminho não tem arruamento, bem tranquilo. Bem tranquilo. Legal. Não, foi uma obra grande, né? Mas bem mais viável, né? Porque Você ganha escala. a gente ganha escala e o frigorífico também, ele abate 200 cabeças por dia e produz 400 metros cúbicos, né? Não justificaria a gente ficar trazendo de caminhão, emissão de carbono, enfim. E eu acho que tem uma outra grande vantagem, cara, que até para o licenciamento ambiental de vocês e para a área urbana de não gerar odor lá, né? Porque não tem Com lagoa, certeza. não tem biodigestor, não tem Justamente, tudo isso. justamente. Né? Então você reduz o impacto ambiental para lá, Sim. traz para cá, que vai estar muito mais perto do uso do biogás Do que a gente vai uso do falar mais para biogás, frente e da plantação de da eucalipto plantação que fica aqui logo de eucalipto com fertilizante. Então entra tudo na caixa de recepção. O efluente da rendre, da graxaria recalcado, também na caixa de recepção. E a biofuga, quando traz eventualmente, também é descarregada através do mangote. Aí vem, né? conecta Vem, no caminhão-tanque. Conecta no caminhão-tanque e descarrega. Tudo passado pela calha partial, monitorado o volume. Ah, então uma dessas tubulações vem lá debaixo do frigorífico e outra Da graxaria. graxaria. Isso. Fábio, e essa estratégia de biodigestão, para mim está muito claro, você tem baixa taxa de sólido, um efluente bem degradável. Sim. Qual que é o tamanho desses biodigestores Assim, que a gente tem? a gente tem um material muito rico, é um material 100% orgânico, Uhum. né? E hoje a gente trabalha com 2 digestores de 50 metros por 70 ali, com uma Vamos dar uns 6.000, 6.000, 6.600 metros cúbicos de capacidade. No tempo de detenção a gente sempre busca os 30 dias, né? Legal. Eles trabalham em paralelo, a vazão do efluente é dividido e Pelos alimenta os dois. 2 ao mesmo tempo. Aham.
E aí a gente tem uma série de controles, né, Aham. nessa questão dos biodigestores. A primeira questão é que a gente analisa o pH da entrada, o pH da saída, para ver como que está funcionando a biodigestão. Uhum. E a gente também analisa com frequência no próprio laboratório da Biofuga. Uhum. A Biofuga tem um laboratório muito bom, bem certificado, que faz as análises para a ANP. E eles conseguem prestar o serviço de análise para a gente, alguns parâmetros de efluente, pH e o principal que é a DQO, que a gente analisa para ver como que está a eficiência do biodigestor Cara, isso é um negócio legal. Eu não sei se perante a você tem entrada. de cabeça aqui, você sabe qual que é a DQO, mais ou Ó, menos de a entrada, DQO e de que tem, entrada, qual em que é a eficiência de média, remoção? a DQO em média de entrada, você somando as 3 plantas que a gente fala do blend, né? Sim, Daria uns 5.000, 5.500 de legal. DQO. Hoje sai em torno de 700, 780 de cada bio. A gente tem uma eficiência muito bacana nos Pô, bios, né? quase 90% de Quase eficiência. 90%. Só que isso a gente tem que ter os controles, né? Tem que ter os controles nas plantas para essa carga não entrar muito alta também. A gente Sim. tem que controlar dentro da produção de farinha de carne, controlar na bio. Então, por isso que eu falei que a direção ela olha muito essa questão dos controles internos das plantas, do próprio investimento que tem nas plantas, que isso consequentemente reflete, né, na parte de tratamento de efluentes. E isso é monitorado, a gente faz análise a cada 15 dias, quando a gente vê que começa a ter algum problema, geralmente agora na entrada do frio o ritmo de biogás abaixa um pouco a produção de Sim, biogás, as sim, bactérias sim. ali sente um pouquinho, né? Lembrando que a gente está no sul, né, numa região Sim, alta, uma região que tem um inverno mais muito rigoroso. rigoroso. E aqui eu não estou enxergando, mas imagino que não tem aquecimento dos Não, biodigestores, a né? gente não tem aquecimento, são biodigestores muito grandes, né? Uhum. São biodigestores do tipo canadense, vocês podem ver, a gente não adotou sistema de aquecimento, mas mesmo assim, não aquecendo, a gente consegue tirar uma eficiência aí bem bacana no processo da biodigestão. Que legal, cara. E aí o digestato vocês mandam para fertirrigação para produzir Digestato, aquelas lenhas que estão ali no fundo, né? isso, digestato ocorre da seguinte forma, o digestato, a gente tem uma autorização da FEPAM, uma licença, chama Licença Ambiental Única, e esse digestato, parte dele, a gente tem uma licença para poder fertirrigar 300 metros cúbicos dia, e aí parte desse digestato a gente volta para a nossa lavoura de eucalipto. Com isso, a gente conseguiu um crescimento aproximadamente de 50% mais rápido dessas plantas também, né? Só que é um sistema de fertirrigação, é tudo monitorado, parâmetro de solo, parâmetro de folhas, a gente tem posto de monitoramento na montante e na jusante, para não garantir que realmente aquela taxa de aplicação do biofertilizante que a gente está usando, a gente não está saturando o solo ou também não está faltando nutriente para a planta. E não está contaminando o lençol freático, né? E o lençol freático, que é o principal, aí, um dos fatores principais nesses projetos de fertirrigação. Cara, isso é muito legal, porque, assim, apesar do biodigestor fazer o papel de remover a DQO, remover o contaminante e deixar só a mineralização dos nutrientes, você está passando uma segurança para todo mundo que manda esse material para você, que você está tratando ele Sim, dando destinação. sim, lógico, né? Nos reportes ali que a gente faz para o órgão ambiental, são empresas do próprio grupo, né? A gente tem uma série de cumprimentos, de requisitos legais, a gente tem que ter essa certa padronização, né, dos nossos processos para futuramente, em caso de renovação de licença, licenciamento ambiental, pedido de licença prévia, a gente não ter problema, né? Legal, legal. Putz, que bacana. E vocês ainda contam também com uma estação de tratamento de Justamente, efluente, certo? como eu estava explicando, 50% a gente consegue bombear, só que também o que vai nortear a gente é sempre o tempo e a questão da taxa de infiltração. Se a gente vê que a gente está bombeando, está saturando muito o solo está muito úmido, a gente consegue tem essa flexibilidade. De repente a gente, choveu muito 2 dias seguidos, a gente não aplica. Para a gente não ter arraste de efluente para superficial no vizinho, solo e tal. superficial, saturação. Aí a gente muda e a gente manda para nossa planta, o tratamento de efluentes. Que acaba virando um backup, uma segurança É um para backup, vocês. é uma segurança e a gente praticamente 50% do nosso efluente hoje ele é tratado também. A gente tem lodo ativado, ar difuso, e aí a gente lança em corpo hídrico.
Que legal, cara. Uma característica que eu achei bem legal de vocês aqui é o aço inox na tubulação de biogás. E você não comentou comigo aqui, você comentou comigo, mas não comentou no vídeo. Qual que é a produção de biogás que vocês têm aí hoje? Ó, a produção de biogás hoje, ela varia em torno de 120 a 125 metros, 125 mil metros cúbicos, normal cúbico de biogás mês. Legal. Tá? Ela sofre oscilações, né, com frio, só que também o que a gente faz? A gente tem um sistema implantado nos biodigestores de todas as unidades do grupo que a gente criou internamente, desenvolveu juntamente com uma empresa, a parte de supervisão desses biodigestores. O que seria essa supervisão? A gente consegue monitorar o tanto que o compressor está bombeando de gás para a caldeira, está queimando na caldeira, a gente consegue monitorar o tanto de tempo que o flare ficou aceso e a gente consegue monitorar a pressão dos bios. Então, por exemplo, a gente tem uma tela lá, diariamente a gente tem lá na tela, ó, o biodigestor de Ji-Paraná queimou tantos metros cúbicos hoje, a gente tem esses números. Por quê? Porque com esses números a gente consegue agir preventivamente ou consegue propor melhorias, né? De repente a gente vê lá que a produção de queima do biogás está queimando ali os 300 metros cúbicos por hora, que é o nominal no caso aqui de Vila Maria, está queimando 300 metros cúbicos hora. E aí dá essa esfriada, a gente vê que começa a cair para 150, 200 metros cúbicos, a gente pode tomar, com essa ação, olhando o número rápido, a gente pode tomar uma série de ação corretiva para a gente não, vamos dizer assim, não perder o sistema, para a gente deixar sempre o sistema operando dentro da normalidade. Legal. E teor de metano? Metano, o nosso gás é muito rico em metano. A gente faz análises mensais de metano, porque a gente tem uma certificação que chama GasRec. Sim, a gente emite títulos de GasRec. Sim. E aí, como a gente tem essa frequência análise mensal do biogás, a gente gira em torno de 72% a 76% de metano. Que legal. Na época do calor, a gente já conseguiu atingir 80% já. Legal. E vocês são uma das primeiras empresas no Brasil a emitir GasRec, né? Sim. Eu acho que é a terceira ou a quarta planta empresa, certificada pelo Instituto Totum. Inclusive o Fernando do Instituto esteve lá no meu podcast e explicou bastante do GasRec. Se você não sabe o que é o GasRec, tem um podcast gravado com ele lá, bem legal, cara. Parabéns. Bem bacana. Parabéns, a gente conseguiu fazer as vendas dos títulos aí e estamos gerando todo mês aí. A gente gera, de acordo com o que a nossa vazão representa em gerar esses títulos, a gente vem gerando esses certificados verdes aí também. Bom, vamos dar uma olhada na caldeira lá embaixo? Vamos lá. Todo aquele biogás que é produzido então, Fábio, ele vem para cá pelos dutos. Sim, pelo gás. A gente tem um pelo gasoduto, pipe rack, né? Que a intenção é substituir a lenha. Parte da lenha, a lenha. Isso, parte da biomassa. Sim. Tá. Como é que funciona a operação, cara? Primeiro, antes de mais nada, o que a gente tem aqui é uma caldeira híbrida. Lenha e biogás. Justamente. Antes de você explicar o processo, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa caldeira foi feita pensando nisso ou ela foi adaptada para o biogás? É uma caldeira um pouco antiga e a adaptação foi feita para o biogás. Tá. Vou te fazer outra pergunta, desculpa interromper, mas essa informação que ele está trazendo para nós é importante, muita gente me pergunta disso. Sim. Há quanto tempo ela foi adaptada? 2019, quando o projeto começou a rodar aqui em Vila Maria. Legal. E vocês acompanham a degradação da caldeira? Como é que está essa caldeira hoje? 6 anos de uso, praticamente. A gente faz os acompanhamentos conforme a NR13, NR12, né? Faz as inspeções anuais por engenheiro, emissão de anotação de responsabilidade técnica. A gente faz o acompanhamento também do tratamento da própria água da caldeira, né? O tratamento químico da água da caldeira, que é vital para o tempo de vida da caldeira. E o que a gente pode se dizer, depois que o biogás entrou, praticamente não mudou nada na caldeira. A gente não encontrou deterioração,
de tubo, o tubo está começando a perfurar por ação de algum agente químico ali, de uma ferrugem. Essa parte foi bem tranquila. Legal. Tá? Só que tem um porquê também, né? A gente tem uma série de controles fornecidos pela própria automação do queimador que a gente consegue controlar algum químico agressivo que viria danificar a caldeira. Legal. Pessoal, o principal motivo de eu estar aqui hoje é porque quando eu desenvolvo modelagem de negócio, quando eu oriento as pessoas sobre projetos de biogás, esse aqui é o modelo de negócio ponta de partida. Por quê? Cara, essa simplicidade vocês estão vendo. O resíduo está chegando num tanque muito simples, tem medidor de vazão, entra em biodigestores simples, lagoa coberta, canadense, um sistema de agitação simples. Por incrível que pareça, a gente está numa região fria sem aquecimento, traz esse biogás para cá e faz a queima. É um modelo assim, extremamente enxuto quando a gente compara com energia elétrica, que ia ter moto-gerador, dando manutenção muito maior. Né? Manutenção, operador. E o metano, que é a operação ainda mais complexa, sem falar do investimento desses projetos acaba sendo ainda maior. Essa é a importância de um papel, de um profissional e escolher empresas aptas, empresas profissionais como vocês fizeram, de desenhar um projeto conforme a necessidade da indústria. Eu precisava falar isso. E agora explica para nós, cara, como é que funciona? O gás chegou, por onde que ele passa, qual é o controle que vocês fazem? Só para você saber, é muito importante você frisar isso, primeiro a concepção do projeto, né? Tá. Na concepção do projeto, se você tem um projeto com uma linha do tempo bem determinada, você consegue fazer as coisas fluir. Praticamente a gente demorou um final de semana para para tornar essa caldeira flex. Vamos dizer assim, né? A primeira coisa a gente teve que parar e fazer a abertura na fornalha. Demoramos um final de semana e depois vem o pessoal para instalar os outros acessórios ali, né? Legal. E falando de segurança, né? Na questão da segurança do biogás, acho que foi isso que você perguntou, né? Como que funciona, né? Vem pelo gasoduto, né? A gente tem um compressor e o sistema que a gente adquiriu é um sistema, vamos dizer, ele está dentro das normas brasileiras regulamentadoras, né? Dentro das NSBRs aí, para uso de gás, enfim. Então, primeiro se escolheu um projeto que possa fornecer segurança para a empresa, segurança para quem está operando, né? E depois um projeto que seja, assim, benéfico para não agredir o equipamento, tá? Então a gente vê aqui que o primeiro de tudo é um controle feito na questão da temperatura de entrada da fornalha, da caldeira. Então a gente tem um set point aqui marcado aqui, que se a fornalha da caldeira estiver abaixo de 200 graus, ele não permite o queimador entrar na queima de biogás, tá? Devido à destruição, que a menos de 200 graus a gente não consegue destruir o sulfeto de hidrogênio dentro da caldeira, o gás hídrico. Então, acima de 200 graus, ele autoriza o queimador entrar, é tudo automatizado. A fornalha deu 200 graus, o queimador entra, e aí a caldeira vai modulando a pressão de trabalho pré-determinada, né? Que a gente tem uma pressão de segurança, que é estabelecido nas válvulas de segurança, de abertura, e tem a pressão determinada na alimentação. Então, se a pressão de vapor dessa caldeira cai devido à demanda da fábrica, o queimador ele modula e ele injeta mais gás. Se a pressão de vapor da fábrica demandada abaixa e a pressão da caldeira sobe, o queimador ele diminui a queima de biogás, ou ele até desliga se chegar num set point programado de pressão. Por exemplo, a caldeira hoje ela está operando com 10,5 kg, ela opera no máximo com 10,5 kg de pressão. Então o queimador ele vai entrar com menos 10 e ele vai desligar a gente tem até uma margem de segurança para ele desligar com 9,5 para a gente não atingir a nominal. Então aí ele vai sair com 9,5. Entendeu? Para a gente ter essa segurança também, essa comutação da segurança da queima do biogás. A gente vê que tem uma série de cavaletes
São válvulas de segurança, válvulas retentoras de chama, tá? E a gente tem também ali, mais a montante da entrada do gás, a gente tem um medidor de vazão, né? Esse medidor de vazão é um medidor que a gente calibra anualmente e é dessa vazão que a gente consegue gerar os créditos. O certificado dos gás REC. Dos gás REC. Muito legal, cara. Isso é recente, né? O gás REC a gente começou a aderir ele em 2023, né? Uhum. Então a gente vê que foi um certificado que foi criando corpo, então hoje ele está mais aderido no mercado. A gente conseguiu fazer uma das vendas agora em janeiro desse ano. E o legal é que traz uma receita extra para o projeto de vocês, né? Traz. É uma receita que a gente não calculou, né, no nosso payback, mas a gente costuma dizer que é um plus que a gente tem por estar utilizando o biogás, né? Me diga uma coisa, Fábio, você sabe qual que foi o payback, em quanto tempo se pagou a adoção dessa estratégia de usar biogás na caldeira, usar um queimador como esse? Hoje a gente está tendo um retorno de economia de lenha de 20, 25%, em meses quentes chega até 28% de economia de lenha, e o sistema se pagou em torno de 3 anos no máximo. Caraca. Jogando no máximo, payback bem rápido. Putz, fantástico, cara. Uma pergunta técnica, cara. Então, para quem está ouvindo, o biogás está passando pelo medidor, passa pelo cavalete de gás para equalizar a pressão e entra no queimador da Tec-Calor. Aqui embaixo tem um... Aqui é um exaustor que ele faz a modulação, ele ajuda a modular a quantidade da chama. Ele ajuda a calibrar a quantidade da chama. E esse exaustor também, na hora que o maçarico ali, que a gente costuma dizer que o injetor de gás ele está desligado, ele serve da mesma forma para refrigerar a parte que está em contato com o fogo, para não danificar o equipamento. Então ele tem dois trabalhos ali. Legal. Uma outra dúvida, e aí é uma curiosidade, né? A gente está falando num vaso sob pressão, que é uma parte, quando a gente fala de segurança do trabalho, bem exigente na indústria de vocês. Sim. Cara, como a decisão por um fornecedor, pela estratégia, ajudou vocês a tomar essa decisão dentro do controle de risco? O que vocês entenderam na Tec-Calor, no Ansberg e tal, nesse processo? Funcionou da seguinte forma: o grupo Fuga, antes deles fazer qualquer tipo de investimento, eles são bem seguros, né? A gente visitou várias plantas antes de ter esse salto. Mas quando a gente começa a negociar com os fornecedores, fornecedor de projeto, fornecedor dos equipamentos, a gente, na própria negociação, a gente consegue ver um certo nível de profissionalismo, a gente consegue ver a expertise que esse pessoal tem já em fornecer esses equipamentos. Então, o projeto foi bem tranquilo. Você foi ver outras caldeiras adaptadas? Outras caldeiras adaptadas, outros biodigestores em outras empresas. Então, foi bem tranquila essa mudança aqui para a gente, a concepção do projeto, o startup do projeto. O pessoal forneceu um suporte muito grande para a gente em questão de planta, questão de projeto, questão de as-build, para a gente montar o equipamento. Então eu costumo se dizer assim que não foi nada estressante assim a instalação e a modificação da caldeira. Legal. Cara, por fim, o que você estima de economia operando híbrido, biogás e lenha? 25%. Em meses com calor elevado a gente chega a 28%. Caraca. Isso é economia direta, né? De Direta, matéria-prima. lenha. Como é que a vida do operador ficou mais fácil? Fica mais fácil, a caldeira de certa forma fica automatizando, ou seja, dentro do mês ele vai estar evitando de jogar 20% a menos de lenha dentro da caldeira, né? Então eles já vão se treinando para na hora que eles vão acompanhando a pressão da caldeira, eles diminuir o ritmo com a lenha para deixar o gás fazer o papel de manter a pressão da caldeira. Legal. Pro operador, cara, que
trabalhava na operação a lenha, ele teve que se adaptar para a operação a gás, você teve que fazer um treinamento, foi difícil, não foi? Como é que é? Assim, tem os treinamentos normais, os anuais de operação de caldeira, mas também tem a operação do próprio equipamento. Mas Sim. é uma coisa bem tranquila. O equipamento ele é totalmente automatizado. Não entendeu? foi uma surpresa para o operador? Não foi, não foi. O operador só tem que ver se a chama tá entrando, se está no tamanho uniforme, no tamanho certo. Ele só tem que controlar as pressões. Então o operador praticamente na parte do queimador ele nem mexe, né? Essa parte de pressão de gás, entrada de gás, saída de gás é automatizada? Tudo automatizado. Tá, ele só vem com flare. Só vem com flare. Inclusive tem um controle de pressão dos próprios bios, né? Porque eventualmente no final de semana, Não tem gás. às vezes a caldeira não está trabalhando e a pressão dos bios sobem. Aí a gente tem um flare que Sim. faz esse controle de pressão dos bios. Inclusive tem um medidor de vazão lá para garantir que Justamente. a certificação está sendo só do gás Só que usado. está sendo destruído na caldeira. Exatamente. Pô, que legal. Fábio, muito obrigado por me receber aqui, né? Imagina. Parabéns a todo o Grupo Fuga pelo projeto que vocês têm, pelo que vocês têm feito de transformação de matéria-prima que não seria, que não é aproveitada para alimentação humana, né? Pela transformação de resíduos que vocês têm, pela ciclo de carbono. A gente está vendo lá atrás os eucaliptos, que você comentou comigo, que estão tendo um Cresce desenvolvimento 50%. vegetativo 50% mais rápido, né? Ou seja, você tem dobro de eficiência por hectare plantado aqui, né? Ou seja, você vai ter o dobro de disponibilidade de biomassa e tudo mais. Obrigado por me receber. Eu que agradeço a sua visita, tá? Em nome do Grupo Fuga a gente fica contente receber principalmente pessoal igual vocês aí que está na área, que de certa forma no futuro pode contribuir com a gente com algum projeto também, né? Isso é bem bom a gente ter todo esse networking aí e fazer esse trabalho muito nobre de vocês aí, que é a divulgação desses projetos, né? Porque a gente conseguiu uma certa economia, uma certa eficiência no nosso processo através do sistema de biodigestão, né? Funciona, está funcionando há 6 funciona anos. muito bem, com segurança, mas o resultado maior disso aí que a gente enxerga e que você está proporcionando e você está mostrando é a questão do ganho ambiental que se tem, né? Da sustentabilidade na prática, né? A gente poderia ter aqui 2 lagoas descobertas, emitindo metano para a atmosfera durante 24 horas, a gente estaria tratando esse efluente lá no flotador, gastando o dobro de produtos químicos, né? Uma vez que a carga não seria retirada igual o digestor não seria tem. convertida em Convertida em né? biogás. Porque essa carga contaminante você converte ela em biogás. Justamente, é isso. Então, o Grupo Fuga agradece, tá? Em nome de toda a direção. Eu tenho uma última pergunta para você, mas antes de fazer ela, eu quero convidar quem está nos assistindo, primeiramente, seguir o canal, dar o like, né? Falar que a Doutor Biogás é uma empresa de consultoria, a gente faz treinamento para profissionais que querem desenvolver projetos de biogás como esse, que querem desenvolver negócios de biogás, e a gente, para você, gestor, dono de uma indústria, produtor rural, que quer buscar fornecedores de biogás, a gente tem uma plataforma de fornecedores que se chama B2 Biogás. E aí, Fábio, a gente viu um case incrível, cara. Mais uma vez, obrigado. É o primeiro vídeo do nosso canal de aplicação térmica. Eu adoro, assim, cara, quando a gente faz uma modelagem de projeto, a primeira coisa que eu faço é assim, cara, tem como usar térmico, por conta dessa simplicidade que a gente está vendo e, ao mesmo tempo, do impacto financeiro direto que ela tem no negócio. E aí, para o gestor de uma indústria que está vendo a gente, cara, e está pensando se investe ou não investe num projeto como esse, num projeto de biodigestor, que conselho você dá depois de você já ter implementado e operado e replicado isso aqui em outras unidades? Que conselho você dá para quem está nos ouvindo? Primeiramente, a gente ter uma organização e ter um gerenciamento do projeto bem feito acima de tudo. Primeiro, se tem a concepção do projeto,
né? A gente avalia todas as variáveis que isso vai fornecer para a gente, toda a dificuldade que vai ter e no final realmente se a gente vai ter o ganho ou não vai ter o ganho, né? Mas a pessoa que está estudando Impo, gerencie corretamente seu projeto, estabeleça números tangíveis para ele, Realistas. não inventa, não vamos inventar número, né? Verifique se o efluente que ele está produzindo ou que ele vai inserir no biodigestor realmente faz esse processo, Tem potencial de produzir o biogás. A primeira coisa tem que ser um gás vivo, tem que ser um efluente vivo, a gente costuma se dizer. E verificar tudo esse custo que você vai ter para produzir esse biogás, né? E também a questão dos equipamentos que você vai usar. Escolher bem a cadeia de A fornecedores que vai te engenharia, atender, né, os cara? fornecedores, a engenharia. Porque da mesma forma que você vai gastar dinheiro para fazer uma coisa bem feita, também se você não fazer uma coisa bem feita, vai ir o dinheiro. Vai. Então, Em dobro, às vezes em dobro, muito mais. fora o risco que você corre, né? Sim. Então, eu acho que são esses 3 pilares. São um cronograma de projeto bem elaborado, são as escolhas a escolha bem feita dos fornecedores, o estudo de mercado dos fornecedores, da concepção do projeto, e também a questão do efluente que você está produzindo em si na fábrica. Perfeito, Né? perfeito. Eu É isso concordo com tudo que você disse. Uma análise de viabilidade, um projeto básico bem feito para você entender exatamente como vai acontecer os custos disso, conhecer o resíduo, mandar esse resíduo para fazer análise de laboratório, que eu sei que vocês fizeram, para falar assim, ó, aqui vai produzir X mil metros cúbicos de biogás por dia, por mês, e vai te evitar isso de custo. Isso, é ali que vai nascer. E o mais legal de tudo, cara, você falou para mim ali que teve um payback aí de 3, 4 anos. No gás, a gente nem considera o que a gente está economizando com ganho de biomassa em 50%, que daí acaba gerando mais uma economia lá, porque você deixa de comprar biomassa. Deixa de comprar a lenha, a biomassa está numa escalada de preço enorme. E também o benefício da geração dos créditos também, que não foi computado no payback. É um bônus que a gente tem de fazer um trabalho bem feito. Então, tem todo esse ganho aí, são os ganhos indiretos, né? Que a gente não computou. Também tem a questão do conforto do operador da caldeira, em colocar menos lenha para dentro da caldeira. A questão também de emissões para a atmosfera. Então, assim, o ganho é muito grande, o ganho ambiental é muito grande. A gente não mensura a quantidade do ganho ambiental que isso fornece, né? Para toda a comunidade aqui em volta, né? Porque a gente tinha lagoas descobertas, poderia gerar cheiro, odor, incomodar vizinho. Não tem nada de cheiro. Então não tem como. O ganho ambiental é imensurável, né? Sim. Cara, eu quero agradecer o Grupo Fuga, né, os diretores, você em especial por estar me recebendo. Mais uma vez, parabéns. Eu comentei em off que eu já visitei outras graxarias, outros estabelecimentos como os de vocês e não encontrei nada parecido com isso aqui, cara. Bacana. Sim, nível de organização, nível de limpeza, né, a sustentabilidade, né, e também não posso deixar de agradecer os 2 caras que me indicaram vir aqui falar com você, né, que é meu amigo Humberto, da Bioeficiência, e o Caio, o Márcio, o José Carlos, da Tecalor, que são pessoas muito humildes, cara. Eu gosto demais de sentar, conversar e desenvolver projetos com eles. Né? Muito parceiro, a gente está praticamente em todas as unidades, a gente tem sistema deles rodando, todos os sistemas deu certo, deles, né, cara? deu Tá certo, aqui foi o piloto. E em nome do Grupo Fuga também, em nome de toda a direção aí, a gente traz um comunicado da direção para você aí, de agradecer você, né? Agradecer essa questão da divulgação que você faz, né? É um setor muito nobre que deve ser explorado para a gente ter um ganho ambiental muito grande e também por estar nos ajudando aí a divulgar a nossa empresa e divulgar o que a gente faz de melhor, né? Show. Muito obrigado. Que é isso, Tá? eu que agradeço. Um abraço, até a próxima.